Ô, doutor Irlan, sabe que eu inventei o nome novo pro senhor? Ilan, né? Ilan. Doutor Irlan Merlo. Irlan Merlo. Brincadeira, doutor Irlan. Seja muito bem-vindo. Que bom tê-lo aqui novamente. É isso aí, estamos juntos, né? E hoje falando sobre benefícios previdenciários, auxílio-doença, doutor Irlan? É um tema interessante, Carol, porque muitas pessoas têm dúvidas em relação ao que é o auxílio-doença, como posso exigi-lo, o tempo que ele pode ser aplicado, questão de aposentadoria por invalidez, as pessoas às vezes confundem. Então é importante, né? O objetivo do quadro é justamente esclarecer as dúvidas, deixar claro aquilo que precisa ficar claro. Então, assim, vamos falar. Isso mesmo. Então vamos perguntar, o que é o auxílio-doença, então, doutor Irlan? Então, o auxílio-doença, Carol, é um benefício concedido pela Previdência Social para todos aqueles trabalhadores, sejam trabalhadores autônomos que contribuem individualmente ou trabalhadores que trabalham para as empresas, que é concedido todas as vezes que ele está incapacitado temporariamente para o trabalho, ou seja, isso significa que se a incapacidade ela é temporária, pode-se exigir o auxílio-doença, que ele pode ser solicitado a partir do momento em que você tem pelo menos 15 dias de afastamento das atividades. Entendi. Então, por exemplo, se afastou... Mais de 15 dias? Sim. Mais de 15 dias. Até 15 dias, né? A empresa, inclusive, é responsável pelo pagamento. Isso. E nós tínhamos um projeto, né, da nossa presidente para tentar aumentar isso para 30 dias, ou seja, responsabilizar mais ainda o empresário por conta de um afastamento não voluntário do empregado, mas a lei prevalece e são 15 dias. A partir desses 15 dias consecutivos, aí sim você pode solicitar o auxílio-doença. E quando que você deve procurar aí o INSS, doutor Irlan, para obter o benefício do auxílio-doença? Então, o objetivo do auxílio-doença é justamente para que a pessoa que vai usufruir dele, ela possa ter meios de sobrevivência, de subsistência. Certo. Então, se o médico do trabalho te encaminha para o INSS é porque a sua incapacidade é superior a 15 dias. Então você deve, a partir desse momento, deve procurar o INSS. Se por um acaso você é um trabalhador autônomo e você procura um médico e o médico te dá um atestado também superior a 15 dias, já é o tempo de você procurar o INSS. É claro que existem circunstâncias onde a própria pessoa não pode comparecer. Então, o que o segurado deve fazer? Ele precisa entrar em contato com o INSS, a Previdência Social, através do telefone 135 e agendar um dia de comparecimento. Se no dia ele não puder comparecer, ele precisa enviar uma pessoa, de preferência com uma procuração, ou então, se ele tiver, por exemplo, um parente que possa ir, o parente vai levar toda a documentação comprovando que aquela pessoa está incapacitada para o trabalho. E, doutor Irlan, uma pergunta aqui para o senhor. Sofri um acidente no trabalho, tenho direito ao auxílio-doença? Com certeza, né? A modalidade acidente de trabalho, né? Ou seja, o auxílio-acidente que o INSS fornece para o segurado, quando ele é requerido como auxílio-doença. E aí depois isso pode gerar uma indenização específica para o acidente, o auxílio-acidente, e também gerar o auxílio-doença. Ou seja, concomitantemente você pode ter os dois benefícios. Então, se a pessoa sofreu um acidente, ela tem que procurar também, desde que a incapacidade seja superior a 15 dias, ela precisa comparecer ao INSS ou procurar um agendamento, estar ali presente, para quê? Para solicitar o auxílio-doença. O senhor podia também estar explicando para a gente como que funciona assim, esse procedimento para a concessão aí do benefício? Então, a pessoa leva a documentação comprovando que ela está incapacitada, ou seja, atestados médicos comprovando que está incapacitada. Ela ela chega no INSS e o INSS normalmente agenda uma perícia médica. A perícia médica ela é totalmente necessária para que se pague o auxílio-doença. Sem a perícia médica é impossível. Outra coisa também, se a perícia médica informar que a pessoa está apta para o trabalho, o benefício ele não será concedido ou então ele vai ser cessado imediatamente. E quando que pode ser interrompido? Olha só, o auxílio-doença... Pode ser interrompido? Ele pode sim. Por quê? Porque o objetivo do auxílio-doença
é que durante aquele momento transitório, durante aquela circunstância em que a pessoa está incapacitada para o trabalho, ela tem a sua subsistência, ela tem a garantia de uma renda. Porém, se aquela incapacidade cessou, como essa incapacidade pode cessar? Imagine, por exemplo, que nós temos o caso de uma pessoa que está afastada por depressão. Veja bem essa situação, Carol. Está afastada por depressão, mas o INSS recebe uma denúncia que essa pessoa está, por exemplo, na praia, se divertindo, num bar, num local assim, com muitas pessoas, alegre e feliz. Ou ela faz uma selfie e posta lá nas redes sociais. E com um título bem sugestivo, assim, Viva a Vida. Vida boa, sapo caiu na lagoa. Exatamente. Tipo assim. Então, nessa circunstância, a pessoa pode ter o seu benefício suspenso. Por quê? Porque a demonstração que se tem é totalmente contrária à questão de ficar afastado por uma incapacidade. Na verdade, ela tem capacidade sim. Até de divertir. Então, foi feita uma perícia, se a perícia negou, cancela-se. Ou se então há provas, há como se demonstrar que aquela incapacidade já não existe mais, lembrando que a incapacidade pode ser para um tipo de atividade e para outro não. Se ela está apta para um tipo de atividade, então ela pode sim perder o benefício do auxílio-doença. Quando você falou assim, um tipo de atividade, outro não, tem determinadas enfermidades, algumas coisas ou até doenças onde ele não pode realizar um trabalho, mas ele pode voltar para realizar outro, não pode Isso, e um dos objetivos do auxílio-doença também é proporcionar reabilitação. Vamos imaginar, Carol, que a situação é a seguinte, a pessoa está incapacitada para trabalhar em pé. Certo. Mas ela pode trabalhar sentada. Isso. Então, tem determinados tipos de trabalho que você trabalha o tempo todo sentado. Então, nada impede que você possa continuar trabalhando sentado, ou seja, numa outra atividade. Agora, é importante também isso para as empresas, né? Se por um acaso a pessoa ela retornar ao trabalho, mesmo que ela vá para uma outra atividade, não pode haver redução de salário. O salário precisa permanecer. Então, mudou de função, mas não pode haver redução do salário. Entendi. Né? E qual seria o valor do salário que é estabelecido para esse tipo de benefício, doutor Irlan? Então, cada um dos contribuintes contribui de acordo com uma faixa, né? Então, vamos imaginar que uma pessoa ela está contribuindo com o equivalente a 2 salários mínimos. Ela vai receber o equivalente a 91% do salário-benefício. Ou seja, se ela deveria receber R$1.000, ela vai receber R$910. Esse é o percentual que é pago. Porém, esse percentual nunca pode ser inferior ao salário mínimo. Então, o salário mínimo é a base e, a partir daí, 91% do salário benefício que essa pessoa receberia se já fosse aposentada por tempo de serviço ou por invalidez. Uma pergunta, se ficar provado aí que a incapacidade do trabalho ela é permanente, pode ser aposentado? Então, nessa situação é exatamente o que acontece. Provou-se que a incapacidade ela é permanente, ou seja, ela não tem mais essa transitoriedade, aí você muda o benefício de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez. Qual que é a diferença? No auxílio-doença, a pessoa tem que passar por perícias periódicas, mas na aposentadoria por invalidez, não. A partir daí, o benefício ele fica de forma contínua. Tem uma pergunta da Leda. Pois não. É o seguinte, ela tem um filho de 31 anos que é deficiente visual e mental e ele recebe o benefício. Ok. Ela também é deficiente e tem lúpus. Ela também tem direito ao benefício? Então, como é que é o nome dela? Leda? Leda. Leda, olha, a primeira pergunta que eu preciso te fazer é, você é contribuinte para o INSS? Você está contribuindo para o INSS como empregada ou como autônomo? Se você é contribuinte, você pode sim requerer o benefício do auxílio-doença. Porém, se você não é contribuinte e começar a contribuir agora, a sua doença é pré-existente. Então, nessa situação, você não teria direito ao auxílio-doença. Entendeu? Entendi. Uma pergunta aqui, ó. Fui liberada aí pelo INSS para regressar à empresa, doutor Irlan.
mas o médico do trabalho me repassou um atestado dizendo que não tenho condições de retornar às minhas funções. O que eu vou fazer? Olha só, essa situação é uma situação muito comum que acontece. Por exemplo, os peritos do INSS, eles declaram, né, que a pessoa está apta para trabalhar. Certo. E ela volta para o trabalho. Quando ela chega lá no trabalho, o que acontece? As pessoas do ambiente de trabalho veem que ela não tem capacidade e mandam ela novamente para o médico do trabalho. E o médico do trabalho dá um novo atestado dizendo que ela não tem condições. O que essa pessoa pode, o que ela deve fazer? Primeiro, ela deve retornar no INSS. Quando ela tem o benefício indeferido, ela pode recorrer desse benefício, desse indeferimento, e se ela mesmo assim não conseguir, ela pode fazer uma nova solicitação. Se mesmo assim o INSS negar, a saída é a justiça, Carol. Precisa ingressar com uma ação na justiça. Nos juizados, os juizados especiais federais estão preparados para isso. As ações são rápidas. Quando você ingressa com esse tipo de ação, normalmente já se marca imediatamente uma perícia. Porém, essa perícia não é uma perícia do INSS, mas é uma perícia de um médico perito de confiança do juiz. Então, quem vai te avaliar não é alguém que está vinculado ao INSS, mas é alguém que está vinculado à justiça. E aí, uma vez comprovado que realmente essa pessoa está incapacitada para o trabalho, mediante decisão judicial, ela voltará a receber o auxílio-doença ou até a aposentadoria por invalidez, de acordo com a situação que for declarada nessa perícia judicial. Entendeu? Doutor Irlan, aula. O senhor é professor universitário? Tenho habilitação, né, pós-graduação, e posso dar aulas, mas até o momento as minhas atividades não permitem. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.